Meus amigos ou colegas de trabalho estão tirando sarro da minha esposa e do nosso casamento arranjado. Não sei como lidar com isso. Minha esposa só queria participar da conversa. Uma frase só. Ela sorriu, falou e eles riram. Não um riso educado, um riso cruel, zombeteiro, alto, como se estivessem assistindo a um show de stand-up. Daniel, claro, repetiu o que ela disse com voz caricata, forçando o sotaque dela. E o grupo inteiro caiu uma gargalhada. Ela parou de sorrir. Me olhou em silêncio, com os olhos marejando. Depois sussurrou. Podemos ir para casa? Ali eu soube. Alguma coisa tinha quebrado. Eu nasci na Índia, mas moro nos Estados Unidos desde os 4 anos de idade. Cresci tentando equilibrar os dois mundos, tradição e liberdade. Meus pais sempre foram rígidos, mas amorosos. Cresci com a ideia de que casamento era compromisso, não um conto de fadas. Então, quando chegou a minha vez, aceitei um casamento arranjado. Não foi pressão. Eu confiei no processo. E conheci ela, 2 semanas antes do casamento. E mesmo sem um histórico juntos, algo simplesmente clicou. Minha esposa era gentil, curiosa, tímida, mas cheia de luz. Com um sotaque indiano forte e um vocabulário delicado, ela falava cada palavra como se a estivesse testando pela primeira vez. E mesmo quando errava, fazia isso com uma doçura que derretia qualquer coração. Ou, pelo menos, deveria. Mas não o deles. Meus amigos, especialmente o Daniel, eram outro universo. Conhecidos desde a faculdade, a gente atravessou ressacas, festas e reuniões de grupo. Daniel era o típico alfa, engraçado, carismático, o cara que sempre sabe o que dizer, mas que raramente pensa antes de dizer. Ele era sarcástico até o osso, do tipo que ri de tudo, inclusive de coisas que doem. Ele era o líder invisível da matilha. Os outros, seguidores, repetiam as piadas dele, riam quando ele ria, imitavam até a pose dele segurando o copo. Na primeira vez que apresentei minha esposa para eles, Daniel me puxou de lado e disse: Irmão, isso é real. Você casou mesmo com uma mulher que conheceu por catálogo? Riu sozinho. Eu ri de nervoso. Mas aquela foi só a amostra grátis do inferno que viria depois. Para eles, ela era estranha. Diferente demais. Não fazia piadas, falava devagar e parecia não entender as brincadeiras. Ela falava "thank you" com reverência. Chamava minhas amigas de Miss. Não sabia o que era TikTok cringe ou o rolê do século. E isso foi suficiente para se tornarem cruéis. Eles zombavam do sotaque dela, da forma como ela olhava curiosa para um cardápio americano, de como ela sempre tentava pagar metade da conta, mesmo sendo convidada. Tudo era um motivo para piada. Sempre disfarçada com um nojento. Relaxa, é só zoeira. Só que ela não ria. E nem eu. Era só um jantar. Pizza barata, cerveja morna, risadas exageradas. O cheiro do ambiente era sempre o mesmo. Mistura de perfume masculino, suor abafado e molho barbecue. Estávamos todos na sala do Lucas, um dos seguidores do Daniel, celebrando alguma promoção aleatória como desculpa para se embriagar numa terça-feira. Minha esposa estava animada, tinha se arrumado por conta própria, vestia um sari adaptado com calça jeans. Linda! Ela até ensaiou em casa o que queria dizer. Eu lembro porque ela me perguntou com toda a delicadeza do mundo. Se eu quiser contar sobre o filme que assistimos, eu posso dizer "We watched the movie yesterday and it was heart-touching", ou isso parece bobo? Dei um beijo na testa dela. Fala do jeitinho que você quiser, eles vão adorar. Como eu fui ingênua. No jantar, as conversas iam rápidas demais, cheias de gírias, memes, piadas internas. Ela tentava acompanhar, ria no tempo errado e, quando enfim viu uma brecha, entrou na conversa. Disse exatamente o que tinha ensaiado, mas tropeçou em 2 palavras. A frase saiu algo como "We watched this emotional movie. It was very heart-ouching." Pausa. Silêncio. 1 segundo. 2, 3. Daniel arregalou os olhos e, com aquela voz de desenho animado, imitou
very hard outing! E caiu na gargalhada. Os outros seguiram. Um deles tossiu de tanto rir. Lucas fez uma imitação ainda mais exagerada. Minha esposa congelou. O sorriso dela desmontou. A mão que segurava o copo começou a tremer. Ela ficou em silêncio. Fingiu rir e sussurrou no meu ouvido. Podemos ir para casa? Saímos sem nos despedir. No carro ela ficou quieta. Olhava pela janela como se o vidro escondesse o que ela sentia. Só quando chegamos em casa ela falou: Eu sou uma vergonha para você? Nunca. Você é a parte mais bonita da minha vida. Mas as coisas pioraram. Nos dias seguintes, os comentários aumentaram, sempre mascarados de piada, sempre com brincadeira no final. A cada vez eu via um pouco da luz dela se apagar. Ela ainda acha que ketchup é molho gourmet? Já ensinou ela que aqui ninguém come com a mão? Casamento arranjado, coragem, hein? E o pior, no trabalho, até meus colegas começaram. E aí, o próximo vai ser com sorteio de bingo, né? Eu ria de nervoso. Ela chorava em silêncio, ouvindo Rajmi Hindi, como se só naquela língua pudesse existir consolo. Foi nesse ponto que eu percebi. Ou eu defendi a minha esposa, ou perdi ela para sempre. Depois daquele jantar, as coisas desandaram de vez. Minha esposa passou a evitar qualquer convite. Mesmo quando era só um café entre amigos, ela inventava alguma desculpa. Preciso terminar aquele bordado. Estou com dor de cabeça. Vai você, amor, curte um pouco. Mas eu sabia. Ela estava se escondendo. Dela mesma, de mim, do mundo. E os comentários? Eles não pararam. Pelo contrário, ficaram mais frequentes, mais agressivos, cada vez mais engraçadinhos. Teve um churrasco. Eu fui sozinho. Assim que cheguei, Daniel gritou da varanda: "O viúvo da Índia! Cadê a noiva exótica?" Todo mundo riu. Eu forcei um sorriso, fingindo que aquilo não me incomodava. Mas por dentro, eu só conseguia imaginar o olhar dela naquele jantar. A mão trêmula, o "podemos ir embora?" ecoando na minha cabeça. Outro dia, no grupo do WhatsApp, postaram um meme. Uma mulher de sari, comendo arroz com a mão e a legenda: "Quando o amor é cego e sem talheres." Eu saí do grupo naquele momento. No trabalho, os colegas começaram a fazer piadas veladas. Um deles durante o almoço: "Cara, sua mulher é indiana, né? Então deve saber umas massagens sagradas, hein? Se é que me entende." Não respondi. Só levantei e fui embora. Minha esposa percebeu tudo, mesmo sem eu contar. Ela é sensível ao silêncio, às ausências, aos sorrisos falsos. Começou a dormir mal, a comer menos. Chorava escondida, ouvindo músicas do Punjab. Às vezes sentava no chão da cozinha e ficava olhando para a parede, como se buscasse ali uma versão dela mesma que ela tivesse perdido. Uma vez, encontrei no histórico do navegador: "Como perder sotaque mais rápido. Aulas de português avançado. Como não parecer estrangeira no Brasil." Doía. Cada pesquisa era um grito que ela tentava abafar. E então, veio o pior momento. O dia em que ela me disse: "Eu queria ser invisível quando estou com você. Assim ninguém te julga por mim." Essa frase me estraçalhou. Foi aí que eu tomei uma decisão. Chega. Aqueles idiotas não iam mais envergonhá-la. E eu também não ia mais fingir que aquilo tudo era normal. Planejei tudo. Mandei mensagem para o grupo, marcando um jantar. Disse que queria reunir todos, como nos velhos tempos. Escrevi. Mal sabiam eles que seria o fim daquela era tóxica. Minha esposa hesitou. "Tem certeza que devo ir?" "Absoluta. Mas você não precisa provar nada para ninguém. Só quero que eles te vejam, te ouçam e depois disso, nunca mais."
Ela passou a tarde toda costurando um vestido. Algo entre o moderno e o tradicional. Um azul vibrante, com bordados sutis. Estava maravilhosa, imponente. Eu a vi no espelho antes de sairmos e pensei: se eles não respeitarem essa mulher, não merecem respirar no mesmo ambiente que ela. Chegamos. Silêncio constrangedor. Um ou outro, oi, murcho. Daniel, claro, quebrou o clima. E aí, hoje vai ter dancinha de Bollywood? Fui a gota. Mas minha esposa respirou fundo, sorriu e disse, em um inglês mais claro do que eu jamais a tinha ouvido: a cultura de vocês é liberdade, mas usam isso como licença para serem cruéis. A minha cultura é respeito. Talvez por isso vocês nunca entenderiam o nosso amor. Silêncio. Mortal. Ninguém se mexeu. Ninguém riu. Daniel engoliu seco. Pela primeira vez em anos, ele não teve resposta. A gente foi embora. De mãos dadas. Depois daquele jantar, eu achei que tudo ia mudar, que aquele silêncio envergonhado seria o começo de uma transformação, que, sei lá, eles iam refletir, pedir desculpas, agir como seres humanos decentes. Mas não. No dia seguinte, acordei com 3 mensagens no celular. Daniel: bicho, tua mulher ensaiou aquele discurso, né? Quase me convenceu, hahaha. Lívia: ela é muito bem treinada mesmo. Você fez um curso de como domar noivas indianas? E uma de Rafael: se não quiser ela, me passa, eu curto umas coisas exóticas. Eu li aquilo e senti meu estômago virar. Não era só insensibilidade. Era racismo puro, misoginia disfarçada de piada. E o pior, eles se achavam superiores. Por quê? Por nascerem aqui? Por falarem sem sotaque? Comecei a juntar as peças. Lembrei da vez em que Daniel disse que casamento arranjado era tráfico humano com papel passado. Ou da festa da empresa, em que Lívia olhou para minha esposa e perguntou se ela ainda usava ponto vermelho na testa quando estava com raiva. Ou daquela piada que sempre faziam: ela sabe cozinhar curry ou só sabe te servir? E eu ficava em silêncio. Às vezes ria, porque era mais fácil do que confrontar, mais cômodo. De repente percebi que eu tinha sido cúmplice. Comecei a ler, muito, sobre xenofobia, sobre casamentos arranjados, sobre o impacto do preconceito silencioso. Descobri que o que minha esposa vivia era chamado de isolamento cultural sistemático, um tipo de violência emocional invisível, mas real. Conversei com um terapeuta, contei tudo. Ele foi direto. Sua esposa está vivendo um luto. Luto por uma identidade que ela sente estar perdendo, e você precisa decidir: vai ajudá-la a reconstruí-la ou continuar enterrando junto? Aquilo me atingiu como um soco. Voltei para casa decidido a fazer diferente. Começamos pequenas mudanças. Primeira, cortei contato com todos. Grupo silenciado, depois excluído. Ninguém mais viria na nossa casa. Ninguém mais teria acesso à nossa vida. Segunda, incentivei minha esposa a retomar o que a fazia feliz. Ela começou a dar aulas de dança clássica indiana para crianças de imigrantes. No começo, eram só 2 alunas. Depois, 6, 10, 15. Ela ria, cantava, vibrava. Terceira, voltamos a celebrar os feriados dela, Diwali, Holi, Raksha Bandhan, com luzes, comida, cores e orgulho. Com o tempo, ela voltou a expirar com leveza. Uma noite, voltando de uma dessas aulas, ela me disse algo que guardo até hoje. Você me trouxe até aqui, mas foi só quando você parou de tentar me adaptar que eu me senti em casa. Aquilo me desmontou. A ficha caiu de vez. Eu não precisava defendê-la. Eu precisava caminhar com ela, lado a lado, como parceiro, como cúmplice de alegria e não de silêncio. E foi quando tudo parecia estar entrando nos trilhos que o inesperado aconteceu. Tudo parecia estar se ajeitando. Minha esposa voltava a sorrir, a dançar, a sonhar.
Eu me sentia mais forte, pronto para enfrentar qualquer coisa. Mas o passado tinha uma última cartada. Numa tarde, recebi uma mensagem de Daniel. Vamos fazer uma festa na casa do Lucas. Todo mundo vai. Você vem? Eu sabia o que ele queria. Uma revanche. Um lugar para continuar com um show de humilhações. Decidi que, dessa vez, não iria fugir. Conversei com minha esposa. Sei que você não quer, mas vamos juntos. Quero que eles vejam o que perderam. Ela hesitou. Depois, concordou. Chegamos à festa. O clima estava pesado. Todos estavam visivelmente desconfortáveis ao nos ver. Daniel tentou quebrar o gelo com uma piada sem graça. Olha só, a professora Genway chegou. Vai dar aula pra gente hoje, né? Ela sorriu, com a calma de quem já passou por tempestades piores. Se educação é falta de respeito, acho que vocês precisam de muita aula. A resposta caiu como uma bomba. Mas Daniel não desistiu. Tentou outra. Casamento arranjado? Isso é coisa do passado. Hoje em dia, amor é o que importa. Ela respondeu firme. Amor é respeito. Vocês nunca entenderam isso porque confundem liberdade com crueldade. Nesse momento, as máscaras começaram a cair. Alguns amigos que antes riam desviaram o olhar. Outros tentaram minimizar, mas o silêncio foi maior que qualquer barulho. Foi quando Daniel perdeu o controle. Ele começou a gritar, a xingar. Insultos e acusações voavam. Minha esposa manteve a postura, olhando firme. Eu estava ao lado dela, sentindo a adrenalina subir. E então a festa explodiu em um caos. Alguns tentaram separar, outros só assistiam. No meio daquela confusão, minha esposa pegou o celular e começou a gravar. Vocês acham que podem destruir alguém por ser diferente? Estamos cansados de silêncio. O vídeo viralizou, em poucas horas. No dia seguinte, o RH da empresa abriu uma investigação sobre o comportamento abusivo e racista de Daniel e de outros envolvidos. E aquela festa foi o último ato do grupo. O vídeo da minha esposa falando para a câmera se espalhou como fogo. A mensagem clara, a coragem dela não deixaram espaço para dúvidas. A empresa não teve escolha. Abriu uma investigação sobre assédio e racismo no ambiente de trabalho. Daniel foi suspenso imediatamente e outros colegas foram repreendidos. O grupo, que antes parecia invencível, começou a se desmoronar. Alguns perderam emprego, outros foram bloqueados nas redes sociais. O Daniel, bem, descobri que ele estava passando por um divórcio conturbado. Ironia do destino. Ele que sempre zombava do casamento arranjado, agora estava sozinho e humilhado. Minha esposa ganhou respeito, não só no nosso círculo, mas na comunidade de imigrantes. Ela se tornou uma voz, uma professora de inglês que ajuda outras mulheres a superarem o medo de serem quem são. Eu finalmente entendi o peso do silêncio e da conivência. Aprendi a ser não só o marido dela, mas o parceiro que ela sempre mereceu. A justiça não foi perfeita, mas foi real. E isso já bastou pra gente. Hoje, quase 2 anos depois, nossa vida é outra. Minha esposa sorri sem medo, dança no quintal ao som das músicas do Punjab e seus olhos brilham com a confiança que antes só eu via. Ela dá aulas para mulheres imigrantes que, assim como ela, um dia tiveram medo de falar, de errar, de ser julgadas. No último aniversário dela, ela fez um brinde para todos nós. Claro, sem tropeçar em uma palavra sequer. Eu chorei feito um idiota, não de tristeza, mas de orgulho. E quanto ao Daniel? Bom, dizem que o casamento moderno dele não foi tão superior assim. Divorciado, sozinho e sem mais plateia para suas piadas vazias. A vida é irônica, né? Mas, no fim, o amor, o respeito, sempre vence.